O Belga, e você estava falando que de Santos você foi em União da Vitória sem conhecer, nunca ter ido em União da Vitória? Como foi isso? Porque uma tarde lá chegou seu Manga, que foi goleiro até do Santos. Se olharem a história do Santos, ele foi um dos goleiros do Santos, ele estava à procura de jogadores. Será que ele é o vovô do Aleph? E nós achávamos que estávamos indo, porque quando ele chegou, ele falou Paranavaí. E nós saímos de lá, porque até o seu Tico Formiga ainda falou, pode acompanhar, porque esse aí é gente boa, e ele sabe para onde ele está indo. E aquela época a nossa idade foi passando, né, e precisava sair. Eu ia lá para Piracicaba. E eu precisava, eu saí duro como eu estou até hoje, né? Continuo duro, e precisava de uma graninha. E quando eu cheguei lá em Piracicaba, não tinha essa grana que eu precisava. E aqui no Paraná me ofereceram. E eu saí para ir para Paranavaí, amanheci em União da Vitória, nós saímos, o ônibus foi pegar nós na praia. Aí um frio terrível quando eu cheguei aqui no Paraná, em 1972, terrível, um frio insuportável. E eu não tinha roupa quente, não tinha nada, e os amigos que vieram voltaram todos que não aguentaram. Mas eu falei, puxa, eu precisando daquele dinheiro, falei, eu vou fazer um contrato de 6 meses. Estou aí há 50 anos. Né? Então, daí, naquela época, eu jogava um turno aqui, fui para Goiânia, fui para o Mato Grosso, e aí fiz um tour aí por ele país, né? E voltava sempre para a União da Vitória. De União da Vitória eu fui para o Atlético Paranaense, onde eu fiquei de 76 até 80, fui para o Marcílio Dias, em Itajaí, Santa Catarina, retornei para o Atlético e fui vendido novamente da onde eu saí, o Iguaçu. Iguaçu, quando eu vi que as pernas começaram a cansar, eu sabia que eu ia ter que arrumar um emprego. Falei, eu vou trabalhar e continuar jogando futebol. E foi o que eu fiz nos últimos anos, e aí eu fui para o Tabu de Crevelândia. Lá eu encerrei minha carreira. Por quê? Lá era só jogadores veteranos, lá nós não precisávamos treinar, nós trabalhávamos, ia só para jogar, e o nosso vestiário era um cheiro de mofo danado, porque era só coisa velha. Né? Então, como nós não precisávamos treinar, era esse time que era legal. E vocês falando aí que R$100 para tomar um Danone, lá no intervalo não era água, aquelas mini cerveja, cada um ganhava uma, sabe? E era verdade, era uma festa e era gostoso. Eu passei um tempo maravilhoso lá eu encerrei minha carreira. Lá, mas eu encerrei quando eu via que não aguentava mais mesmo, né? Então, para você não decepcionar, porque graças a Deus eu fiz uma carreira instável, eu fui um jogador que eu tinha uma média muito boa, né? Então, para não baixar dessa média e as pessoas ficar lembrando sempre da gente, porque aqui no Iguaçu, eu joguei 10 anos. Eu fui o jogador que mais vezes vesti essa camisa, mais vezes capitaneei essa equipe. E, graças a Deus, aqui, todo mundo conhece o Belga. Todo mundo conhece. Se você sair aí e perguntar para o Belga, todo mundo conhece. E como se não bastasse só isso, né? De ser o jogador que mais vestiu a camisa do Iguaçu, né? Em 2020 teve uma eleição e o Belga ele foi eleito sendo craque iguaçuano de todos os tempos. É mole ou não? É o cara que é o craque do Iguaçu. Simplesmente estamos conversando com essa lenda aí do Iguaçu. É uma lenda viva.